Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? Eu não estou sozinha aqui, do meu lado eu tenho duas pessoas maravilhosas e antes de apresentá-los eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de cabelos escuros escovados, tenho olhos escuros, uso óculos arredondados, estou em pé diante da câmera e hoje eu uso uma calça preta e uma blusa laranja. Ao meu lado, me acompanhando aqui na aula de hoje, eu tenho o nosso querido intérprete Clisma. Seja muito bem-vindo, Clisma. Ele vai tornar essa aula muito mais acessível a todo mundo que está aí em casa. E ao meu lado, fazendo apontamentos sobre a aula, comentários, opiniões, transmitindo fofocas, eu tenho a professora Camille Borba. Vamos dar um oi para ela? Olá, lindezas, tudo bem? Sétimo ano. Já estou aqui no chat. Eu sou o Camille Borba, este é meu sinal, né? Como vocês estão cansados de saber. E eu tô aqui para fazer essa parte da comunicação com vocês. Então, qualquer dúvida, comentário, fofoquinha, joga aqui no chat, certo? Eu também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, cabelos pretos que hoje estão presos. Estou sentada em frente ao computador usando uma camisa laranja, tenho olhos escuros e uso um óculos arredondado. Então, estou aqui no chat esperando vocês e eu espero que vocês gostem muito dessa aula, porque ela é muito útil, além de maravilhosa. Já volto. É isso, minha gente. Se comuniquem aí com a professora Camila. Estou muito ansiosa para saber o que é que vocês estão pensando sobre a aula, os comentários que vocês têm para fazer, as dúvidas, tá certo? Então vamos embora. A aula hoje é sobre argumento. E a gente emenda, professora Camila, essa aula com um argumento porque a gente tinha falado anteriormente sobre o especialista, que é aquela pessoa que tem normalmente argumentos de autoridade para dar uma opinião, né? Porque é aquela pessoa que se formou, que se especializou, fez vários cursos, ó, ralou ali para estudar, para ter um ponto de vista especializado, um ponto de vista baseado em fontes seguras de conhecimento, tá certo? Então, a gente vai emendar com o argumento, que é a técnica utilizada para esse indivíduo organizar os seus pensamentos. Então, bora lá. Já que vimos sobre a opinião do especialista, é bom que possamos pensar também em como se organiza a fala desse indivíduo. A gente sabe que a opinião do especialista é importante quando a gente vai discutir temas que a gente não tem domínio. Mas como é que será que essa opinião dessa pessoa, né, de especialista, ela se organiza? Como é que ele vai arrumar as suas ideias para fazer com que a gente entenda um assunto que a gente não domina? Porque isso é extremamente difícil, viu? Não é fácil não, mas a gente precisa escolher bem o vocabulário. Às vezes um especialista ele tem muito jargão, ele tem muitas palavras que só se usa dentro da área. E aí quando você vai falar para um público mais amplo, a gente precisa escolher direitinho as palavras para que o texto não se torne muito difícil de ser compreendido. O texto, a fala, né, depende daí de como ele vai fazer essa comunicação, tá certo? O especialista é aquele que exerce um argumento de autoridade diante de determinado assunto. Mas como podemos reconhecer esse tipo de argumento? Você que está em casa saberia reconhecer um argumento de autoridade por conta própria? Não. Então a gente vai fazer esse percurso aqui para falar sobre os tipos de argumento que existem e como a gente pode reconhecê-los dentro do texto, tá certo? Mas primeiro a gente vai ver o que é um argumento. Como é que o dicionário define para a gente o argumento? Segundo o dicionário, argumento é uma palavra que é um substantivo masculino. E tem duas definições. A primeira significa razão, raciocínio que conduz à indução ou dedução de algo. Então a gente já sabe que o argumento não é algo solto. Ele precisa aí de um processo cognitivo de convencimento. Então eu vou usar seja a lógica, seja outro tipo de argumento, né, de cadeia de raciocínio, mas tudo precisa estar dentro da racionalidade, tá certo? Nada de achismos, nada de opiniões sem embasamento científico ou com argumentos que são emprestados, argumentos de autoridade. A gente vai ver os vários tipos, tá? Segunda definição, que argumento seria uma prova que serve para afirmar ou negar um fato. A gente também vai ver a diferença aí entre argumento, entre fato, entre opinião, mais para frente da aula, tá certo?
Então, essas duas definições são as definições de argumento. Sabendo disso, a gente pode partir para os tipos de argumento que existem, tá? Professora, é muito importante, né, esse caminho da gente pensar um conceito a partir do sentido, do significado. Porque Isso. às vezes a gente não sabe exatamente o que é, mas lendo o significado no dicionário, a gente já começa a introjetar o conceito, e aí vai ficando mais fácil, né? Com Quando a certeza. gente entende o que as palavras querem dizer. E é também importante, né, apontar que vamos ver essa diferença entre opinião, fato e argumento. Porque às vezes a gente acha que a nossa opinião, com as vozes da nossa cabeça, constitui um argumento válido. Mas nem sempre, viu, gente? E aí é importante que a gente pense sobre isso, né? O porquê sim não é argumento, né, professora Camille? Por mais que a gente esteja completamente convencido, convicto ali de que a gente está certo, na verdade, a gente pode cair no senso comum e cair no achismo também. Então, é sempre bom fazer a diferença entre opinião, argumento e fato, tá? O argumento é como se fosse o caminho que leva ao convencimento. São, objetivamente, aquilo que vai fazer alguém agir ou pensar como você induz. Então, é um processo intenso de persuasão, né, do indivíduo que está lendo o texto ou que está escutando você, das suas opiniões, das suas opiniões não, dos seus argumentos, daquilo que você tem para emitir ali na hora, tá certo? Então, é um caminho, é uma trilha. Vamos então conhecer alguns tipos específicos de argumento? Vamos lá. A gente tem o argumento de autoridade. Esse talvez seja um dos mais fáceis de se reconhecer dentro do texto. Bora ler para a gente entender e depois a gente discute sobre ele. O argumento de autoridade tem a ver com o especialista. É quando utilizamos a voz de uma pessoa que estudou sobre o assunto em específico. Se eu falo sobre uma obra de arte, é imprescindível buscar a opinião de um estudioso das artes ou um curador. Imprescindível é aquilo que precisa ser feito dessa forma, tá? Então, o argumento de autoridade vai ser aquela pessoa que a gente estava falando anteriormente, que estudou para fazer aquele comentário. Então, por exemplo, a professora Camille que está aqui, ela estudou língua portuguesa, né, se formou em letras, para poder dar aula de português. Então, isso é a opinião do especialista, tá certo? Isso funciona não só para a nossa área, mas como para todas as áreas. Eu sei que vocês aí em casa, desde pequenininhos, pensam o que é que vão ser quando crescer. Quem nunca passou por essa fase, né? Eu mesma mudei de profissão inúmeras vezes na minha vida. A cada 2 semanas eu mudava. Então, é comum que a gente tenha ali hesitações na hora de escolher. Isso a gente está decidindo não apenas o que a gente vai fazer ao longo da nossa vida, mas também no que a gente vai se tornar especialista. É uma grande decisão, né? E sempre dá para mudar, viu? Então, não se aperreie se um dia você quiser mudar a sua área. Se você quiser mudar de profissão o tempo todinho, tem tempo ainda para decidir. Daqui para lá, daqui para o final da escola, daqui para o começo da graduação, vocês vão ter um caminho, tá certo? E é importante pensar que a gente sempre pode se reinventar, né? A gente sempre pode se arrepender e tentar outras coisas. Pois é. É como a professora Viviane falou, né? Que a gente, às vezes, tem vários sonhos quando criança, a gente vai mudando e vai tentando. Eu já quis ser também 1 milhão de coisas. Eu passei boa parte da minha vida querendo fazer direito e de última hora, assim, fiz letras e foi isso. Então, às vezes, a gente tem tempo para se tornar especialista e autoridade nas coisas, viu? Olha, garanto que você argumentar sendo autoridade no assunto é um outro nível de satisfação, viu? É bom, né? Então, invistam nisso. Professora Em conhecimento. E eu que queria ser cantora. Olha Como aí. foi que eu acabei sendo professora Camille? Eu não sei, a gente não sabe. Ah, cara de Cleiton. Então, vamos lá. O microfone já tem, professora. Só basta... Então, o argumento de autoridade vai ser justamente esse ponto de vista de um especialista, tá certo? Como a gente reconhece isso dentro do texto, é bem facinho. O argumento de autoridade normalmente vai vir com a fala direta do especialista. Então, essa fala direta pode estar marcada pelo uso de aspas, pelo recuar, né? Então, a gente tem um texto corrido e do nada tem uma falazinha recuada. Isso acontece quando a gente está citando outra pessoa. Então, a gente pode também fazer essas inferências no texto.
Num texto jornalístico, por exemplo, a gente consegue reconhecer facilmente quando tem a opinião de um psicólogo, quando tem a opinião de um médico, quando tem a opinião de um policial, porque normalmente esses textos vão nessas fontes, né, colher entrevistas e colher informações. E aí, normalmente, quando eles falam, essa fala vem marcada pelas aspas, tá certo? O argumento de autoridade é marcado pela terceira pessoa também, porque é um outro ser que está falando, não é quem escreveu o texto, né? Então, essa diferença precisa estar bem objetiva no texto. E também pela paráfrase, podendo ter citação direta ou indireta da fala de outra pessoa. Lembrando que paráfrase é quando eu falo aquilo que outra pessoa disse, mas com as minhas palavras, tá? Eu faço uma interpretação e mudo um pouco a forma como ela disse. Já a citação é aquilo que é feito de forma direta, ou seja, é a transcrição idêntica e fidedigna àquilo que foi escrito, tá? Os dois modelos são possíveis na fala do especialista, nessa reprodução no texto. Então, eu tenho um exemplo aí, um exemplo de paráfrase, ó. Segundo José da Silva, professor pedagogo, o aumento do analfabetismo é preocupante porque... E continua. Então, isso é um exemplo de paráfrase. Se eu fosse citar exatamente o que o especialista José da Silva, que é um especialista inventado, é um amigo meu aqui imaginário, e aí, se eu fosse citar exatamente o que ele falou, eu precisaria, né, colocar em aspas exatamente aquilo que foi dito, tá? O segundo tipo de argumento é o argumento de comprovação. Já ouvi falar que contra fatos não há argumentos? Já demais, né? A gente escuta demais isso aí. O argumento de comprovação é justamente aquele que é amparado pelas provas daquilo que se argumentou. Neste tipo de argumento, é necessário mostrar as fontes da pesquisa, assim como os dados coletados, os gráficos, as mediações, as provas, aquilo que foi coletado e que ajuda a gente na hora de comprovar um fato. Então, se eu estou fazendo um experimento científico, e um experimento científico tem muito disso, porque a gente vai testando as formas, né? Imagina que a gente está estudando um micro-organismo, e eu faço vários testes com esse micro-organismo, né? Com um mosquitinho. Faço vários testes com esse mosquitinho. Então, eu sei em que situação ele morre, eu sei em que situação ele vive. Então, eu tenho aí uma observação e eu tenho o fato. Essa observação das características do mosquito ou do micro-organismo me dão um fato sobre ele. Então, isso é um argumento de comprovação. Eu fui lá, comprovei, e aí eu consigo argumentar, tá certo? E a gente tem o terceiro tipo, que é o argumento por comparação. O argumento de comparação pede que duas situações sejam comparadas e, assim, por analogia, chega-se a um ponto decisivo para a argumentação. Então, se a gente pensar em momentos históricos, ó, já houve mais de uma guerra, né, no mundo, por exemplo. Então, eu posso comparar períodos bélicos, né, para chegar a algumas conclusões. É claro que há divergências, né, porque tudo que acontece na vida, ela não é idêntica. Nem irmãos gêmeos, embora sejam idênticos, que a gente chama, mas são completamente iguais, há traços de personalidade diferentes. Mas eu posso, por analogia, ou seja, fazer referência a aproximar dois momentos históricos, duas pessoas, duas pesquisas, dois fatos, alguma dessas coisas, né? Professora, se eu puder Claro, sempre aqui, pode. O argumento por comparação acaba sendo até um recurso interessante para quando você quer produzir um texto argumentativo. Porque, digamos que o tema seja educação. Então, você pode, por exemplo, usar uma comparação entre a situação da educação em países de primeiro mundo, por exemplo, com a nossa educação aqui. Aí você consegue fazer o quê? Um paralelo, consegue apontar semelhanças e diferenças e já vai destrinchando o tema. Exatamente. Então, acaba sendo uma técnica interessante, porque a gente às vezes acha que não sabe falar nada sobre o tema. Mas isso é só pânico. E quando a gente lê e a gente reflete, a gente sempre tem alguma coisa para dizer. Às vezes, o que falta na gente é um pouco de técnica
para conseguir selecionar os argumentos, né, e construí-los no texto. Sim. E lembrando que a gente também é mais esforçado quando o tema nos interessa, né? Claro. Eu tenho certeza que você que está aí em casa, que acompanha, sei lá, futebol, o futebol brasileiro, vai saber comparar dois times e perfeitamente a posição em que cada um joga, quem é melhor zagueiro, quem é melhor artilheiro, não é não? Com certeza. Tem toda uma técnica para isso. Então, se você está interessado no tema, é claro que a gente faz um esforço maior, né, para fazer essas comparações. Mas a comparação ajuda bastante a gente a criar, a entender os argumentos, né? Por exemplo, um argumento de comparação, você pode comparar uma situação real com algo fictício. Muita gente não sabe disso, né? E acha que a ficção não ajuda a gente em muita coisa, quando na verdade Ajuda a muito. gente ajuda sim. A Mulher Maravilha, por exemplo, pode ser usada como exemplo para falar sobre o empoderamento feminino no mundo real. Inclusive, muita gente já fez isso, né, para fazer os textos de dissertação, né, os textos de redação do Enem. Aqui a gente tem a Mulher Maravilha toda linda, ó, de cabelos escovados, brilhosa, tá com aquela roupinha dela de super-heroína, dourada. Então, a gente tem a Mulher Maravilha sendo esse símbolo universal, visto que ela é uma heroína bastante conhecida no mundo todo. Então, ela serve de inspiração, inclusive, para que muitas meninas que estão crescendo, que cresceram assistindo desenho, lendo HQ, sintam-se também empoderadas e se coloquem nesse lugar também de força, de coragem, de desprendimento. Então, é possível fazer essa analogia da vida real, daquilo que a gente vive, com a ficção. E eu tenho certeza que você aí em casa faz a sua analogia, faz a sua comparação. Tem sempre aquele herói que a gente sente que é ele, que é bem pertinho da gente, né? Aquele desenho animado que a gente escolhe para ser. Ah, quem é você dos Power Rangers? Aí, sou Power Ranger. Power Ranger nem passa mais. Mas tudo bem. Mas a gente sempre escolhe alguém para representar a gente. Professora Viviane, Diga. é importante a gente lembrar que quando a gente faz essas referências literárias ou ao cinema, a gente acaba mostrando um pouco de conhecimento de mundo, né? E sempre conta um Isso. pouco. Veja, a capacidade argumentativa de você relacionar uma história ficcional ao tema que você está trabalhando conta muito ponto, porque precisa de alguma ginástica mental e é um bom exercício. Então, ó, fica a dica, porque você sempre consome muita coisa. Sim. Então, sempre dá para usar alguma coisa, gente, de verdade. E assim, lembrando que cinema, teatro, literatura, eles não são só entretenimento. Eles são Isso. reflexões sobre o mundo, né? E aí, quando você consegue fazer esse paralelo também, essa comparação, isso mostra muito sobre a sua capacidade leitora de mundo, né? Isso. E interpretativa também. Vamos voltar aqui, a gente tem o argumento por causa e consequência. Este argumento busca explicar uma consequência por meio de uma causa equivalente e coerente. Por exemplo, você pode dizer que o aumento do número de diagnósticos de doenças de pele, por exemplo, pode ter relação direta com o baixo uso de protetor solar. Neste tipo de argumento, é sempre bom ter dados, fontes que corroborem com o seu argumento. É quando uma consequência, ou seja, alguma coisa que está acontecendo hoje, tem uma causa provável e característica que pode influenciar diretamente na consequência. Então, a partir da consequência, ou seja, daquilo que aconteceu, eu consigo inferir, induzir ou saber, né, diagnosticar a causa, tá certo? A gente tem um argumento aí de causa e consequência. Bem tranquilinho também, né? Todos esses tipos de argumento servem para convencer e também precisam ser organizados e coerentes para que o leitor entenda completamente as ideias abordadas. Lembra no comecinho da aula que eu usei a definição de argumento? Então, a gente tem lá que argumento é principalmente a razão. Então, é óbvio que a gente vai precisar de uma mente organizada na hora de expor os nossos argumentos, tá? Isso dá trabalho. Não é tão simples, não. Você pode inferir vários argumentos diferentes, mas que eles tenham, que sejam coesos entre si. Eles podem até divergir, mas aí em algum momento você vai ter que dizer com qual argumento você concorda, tá? O texto argumentativo busca manter uma certa imparcialidade, pois não cabe achismo ou senso comum. A gente já tinha falado aqui sobre achismo, mas o que seria o achismo? O achismo é uma gíria atribuída à teoria, que é criada por alguém
sobre algo com base unicamente nas suas opiniões e intenções. Como a professora Camila estava falando, vozes da minha cabeça, né? Sem nenhum tipo de argumentação concreta ou justificativa. É aquilo que a gente acha. Sabe quando a gente começa uma frase assim, eu acho que vai chover. Tenho provas sobre isso? Tenho não. Não li a previsão do tempo, não olhei o clima-tempo do meu telefone, mas eu acho que vai. Então, aqui a gente tem o achismo, tá certo? É quando não há provas sobre determinado assunto e mesmo assim você quer emitir uma opinião. O achismo é praticado por pessoas que desconhecem a natureza de determinado assunto, mas que fazem questão de tentar explicar algo tendo em consideração apenas aquilo que acham sobre o tema. É aquela história, não sei do que eu estou falando, mas eu tenho uma opinião para dar aqui. Isso. Que pode, inclusive, estar bastante equivocada. Então, o achismo ele não é, assim, um território muito confiável. E não quer dizer que a gente não possa achar Sim. e ter opiniões sobre as coisas. A diferença é que a gente não pode usar um achismo, dar a ele um peso de argumento, por exemplo, de fato. Porque você pode ter uma base, por exemplo, para dizer se vai chover ou não. Você pode Sim. ser um um homem do tempo, por exemplo. E aí você sabe ver os indícios. Você pode ter alguma... Aí sim a sua opinião está melhor fundamentada. Mas assim, tudo bem achar alguma coisa, gente. A gente sempre acha alguma coisa. A gente só não pode dar um peso de argumento e fato a uma opinião. Não é isso, professora? Tem gente que sente no corpo, né, professora? Ai, meu joelho tá doendo, vai chover. E Meu chove pino. mesmo. Exatamente, né? Meu joanete tá doendo, então vai chover. Então, e chove, o pior é que chove. Ó, é possível desautorizar um argumento de autoridade com base em achismo? Difícil, hein? Vamos ler uma tirinha para a gente entender melhor isso aqui? Ó, vi no meme. Tem duas pessoas conversando, um menino e uma menina, e ele fala assim: a tese é baseada em anos de pesquisa, experimentos e entrevistas. E ela pergunta: e daí? Toda provocadora. Depois ela fala: pois eu posso provar que ela está errada. E mostra o celular para o menino. Olha aqui esse meme. A gente tem um menino tentando explicar para ela que a tese, na verdade, tem muita pesquisa, tem muitos anos de estudo, e ela desfaz tudinho porque acredita no meme. Mas não há no meme uma pesquisa por trás, né? Pode ser que ele use argumentos legítimos, mas pode ser que não, porque o meme é essa expressão livre do que a gente quer falar, e muitas vezes ele quer produzir graça, né? Ele quer produzir humor. Então, o meme não é uma fonte confiável para você rebater uma tese, uma teoria, um texto dissertativo, aquilo que deu muito mais trabalho e estudo para ser feito. Então, o achismo, ele não pode ir de contra um argumento legítimo, tá? A gente vai precisar também fazer estudos por trás para poder, com outros argumentos, contradizer a outra pessoa. Refutar um argumento não é algo impossível, como eu estava falando aqui, ó. Mas é crucial que um estudo prévio seja estabelecido antes de criar um outro texto em resposta a um que você tenha lido e discordado. Lembrando que as informações coletadas nas redes sociais nem sempre são originárias de pessoas com argumentos de autoridade. Então, é importante ter em mente que você pode estar repercutindo opiniões de senso comum. Toda vez que a gente for compartilhar um meme, compartilhar uma trend, compartilhar qualquer coisa que você viu na sua rede social, especialmente uma notícia, é sempre bom. Se você não consegue checar os fatos ali, para ter certeza daquilo que está sendo compartilhado, não compartilha, tá? Até porque a gente não quer cair na fake news, né? Quando a motivação for apenas fazer graça, assim, um meme engraçado, uma coisa mais ingênua, alguma coisa que não fira o outro, aí a gente pode compartilhar com mais segurança, tá? Vocês sabiam aí em casa que há uma diferença entre opinião, fato e argumento? Vamos descobrir agora a diferença. O fato é uma situação verdadeira que aconteceu. O fato deve ser escrito fielmente à situação. Segundo o dicionário, seria a ação ou coisa feita, ocorrida em um processo de realização ou algo cuja existência pode ser constatada de modo indiscutível, ou seja, o fato é a verdade. Aquilo que aconteceu do jeito que aconteceu, da forma que foi descrita, tá certo? Contra fatos não há argumentos, tá certo? Já a opinião
é aquilo que a gente acredita. Segundo o dicionário, é a maneira de pensar, de ver, de julgar ou julgamento pessoal, parecer, pensamento. Então, a opinião vai ser alguma coisa muito mais íntima, que é diferente de pessoa para pessoa. Eu e a professora Camille Clisma podemos comer a mesma comida e ter opiniões diferentes sobre ela, gostos diferentes, tá? Mas se a comida está estragada, isso é um fato. E não há gosto aqui que salve uma comida estragada. É um fato, ela não está boa para consumo. Tá certo? Diferença básica, mas acho que dá para entender, né, pelo exemplo. Já o argumento é o recurso utilizado para provar o fato, ou seja, é aquele caminho que eu falei no começo da aula da razão, do raciocínio que vai provar para a gente que uma coisa é um fato. Segundo o dicionário, é a razão, o raciocínio que conduz à indução ou dedução de algo ou prova que serve para afirmar ou negar um fato. O importante é sempre ter em mente quando devemos utilizar cada uma dessas opções, porque a gente faz uso das três, tá? Lembre-se também de respeitar a opinião alheia, mas sempre fazer uma reflexão crítica sobre aquilo que você escuta. Não é porque fulaninho falou e eu gosto de fulaninho que ele está certo e eu errado. Então, senso crítico é sempre bom. E se duvidar de alguma fonte, não hesite em questionar ou de procurar outras fontes, tá? Para criar as suas opiniões e os seus argumentos. Professora Camille, nossa aula está chegando ao fim. Mas Vamos já, embora. professora. Já. Absurdo isso. Gente, como sempre, foi um prazer estar aqui. Senti a falta de vocês no chat, então se conectem, falem com a gente. Como sempre, foi um prazer estar aqui. Um beijo, até a próxima. É isso, minha gente. Eu vou embora também, mas antes, você que está em casa, me diga qual é a diferença entre fato, opinião e argumento. Deixa aí como tarefinha de casa. Anota no caderno, mostra para sua professora, professor lá na escola, tá certo? Gente, eu me despeço por aqui. Até a próxima. Um cheiro. Tchau, tchau.